Edward Hopper é um dos artistas mais populares, mais queridos e mais reconhecíveis da arte dos últimos 200 anos, talvez? Acho que sim. Com uma identidade visual muito próxima, um uso de luz quase que irrepetível e uma identidade, né, muito clara sobre temas de um lugar no tempo e no espaço bastante específicos. Eu já tenho um vídeo sobre ele aqui, um vídeo assim, né, um pouco mais geral, e hoje resolvi fazer um apanhado de algumas das suas obras mais famosas. Vamos falar sobre elas depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre algumas das pinturas mais famosas de Edward Hopper, um dos artistas mais queridos e conhecidos e que as pessoas mencionam por aqui, mas vamos falar sobre o porquê dessas obras específicas serem algumas das mais conhecidas e um pouquinho mais sobre elas, sobre a importância do Hopper como artista e dessas obras mais específicas. Então, vamos começar. Um dos motivos pelos quais ele ficou tão conhecido, tão popular, é porque ele conseguia quase que transcrever os Estados Unidos do século XX, né? O seu estúdio era em Nova York e ele se tornou um dos artistas realistas que, com suas telas, revelava o cotidiano, né? O dia a dia dos Estados Unidos naquele momento do tempo. E até uma certa nostalgia também, além de uma melancolia, uma representação, né, bastante fiel e realista da solidão das grandes cidades, do movimento constante das grandes cidades, né, da aleatoriedade, as pessoas todas, né, se esbarrando e não sabendo quem são umas às outras, e você passa, né, por milhões de pessoas todo dia que não tem nada a ver com você, você não conhece, elas não sabem quem você é, vocês não têm qualquer tipo de relação, essa sensação do sozinho na multidão, né, você está o tempo todo cercado por um monte de gente. Ele vivia, né, em Nova York, ou em arredores de Nova York, né, uma cidade extremamente populosa, onde não tem muito espaço, né, é muita gente, os prédios são muito verticais, então, né, os apartamentos não são grandes, as pessoas estão o tempo todo, né, meio que amontoadas em cima umas das outras. Eu tenho aqui uns vídeos sobre a exposição David Hockney, que eu fui no L'Orangerie em Paris agora, e eu falo um pouco sobre a experiência do David Hockney na Califórnia, e ele fala um pouco sobre a questão do espaço, né? Na Califórnia tem espaço sobrando, tem natureza, ter né, aquela sensação de longitude, de latitude, tudo ser grande, ter espaço. E o Hopper está mostrando um cenário diferente, né? Que é o cenário das pessoas estarem amontoadas na cidade, né? Você não ter muito por onde desafogar e as pessoas estarem todas muito umas por cima das outras, ao mesmo tempo que não se conhecem, não tem nada a ver umas com as outras, você está o dia inteiro esbarrando com um monte de pessoas, mas você não conhece ninguém. E sobre a solidão, né, no transporte, nos espaços, nas avenidas, nos prédios, nos lugares, no hall, né, nas portarias, nos elevadores, todos muitos espaços, né, nos trens, né, muitos espaços de passagem, né, nesse sentido de que está todo mundo passando, está todo mundo de passagem e ninguém tem nada a ver com ninguém. Então, nesse sentido, né, de estar retratando o cotidiano norte-americano, a gente pode destacar algumas, né? Uma seria A House by the Railroad, de 1925, a qual, inclusive, inspirou o Bates Motel, do Hitchcock, né, de Psicose. A segunda seria Automat, de 1927, que tem, inclusive, né, duas características muito típicas, três, do Hopper. Uma é a mulher sozinha, né, numa mesa, e parece um café, um bar, né, então claramente também a sensação de um lugar de passagem, né, a gente não sabe se ela está indo de algum lugar, vindo de algum lugar. Se a gente reparar, ela tem uma mão com a luva e outra mão sem luva, está tomando um café ou um chá, então assim, ela nem se dá o trabalho de tirar as duas luvas, né, que dá essa sensação de movimento, de passagem. O canto bem recortado, que é uma coisa típica do Edward Hopper também, e a iluminação, né, você vê que tem um reflexo aqui, a luz vai lá para o fundo. Então esse tipo de iluminação também é muito típica dele. Uma outra é a Chop Suey, de 1929, que também aí você tem, né, uma mesa com duas moças conversando, um casaco pendurado ali atrás, a luz, né, que entra ali pela lateral, tem uma outra janela atrás dali de onde elas estão, e tem uma mesa também ali com um casal, e você vê a luz ali atrás, os cantos todos recortados, né, como se fosse de fotografia, e depois foi influenciar muito o cinema americano. E mais uma é Early Sunday Morning, de 1930, que tem aí, né, uma rua vazia, um espaço assim, né, bem tudo fechado, um espaço assim, né, meio que é um espaço de passagem, né, você vê que são lojas, uma galeria assim, em cima tem apartamentos, mas tudo assim meio fechado, né, tudo assim bem melancólico, assim, meio a gente não sabe se está abandonado, como é domingo, então a gente tem que estar tudo fechado porque é domingo, mas um quê assim, né, de uma coisa meio
meio vazia, né? E também uma característica dele é que tinha sempre assim um staging, né? Uma colocação assim meio teatral. O olho do Hopper sempre consegue capturar um exato segundo de uma cena e a emoção precisa, num momento preciso, né? Não é à toa que ele influenciou tanto a fotografia, porque ele sempre tem, assim, um quê de snapshots, né? Assim, um fragmento muito específico de um momento. E aqueles que estão vendo as suas pinturas não são apenas espectadores, mas tem um quê de voyeur também, né? É como se a gente estivesse olhando para uma fresta de uma porta, ou por um corredor, ou por uma janela, e sempre existe, assim, claramente uma narrativa, né? A gente pega um momento, né, muito específico, né, a gente quase estivesse fotografando um momento muito específico, mas de uma história que dá para ver que é maior. E é uma história que a gente completa, né? Aquela moça que está sozinha, a gente não sabe. Ela está indo, ela está vindo, ela está esperando alguém, ela está vindo de um encontro com alguém, ela está indo para algum outro lugar. Dá para ver, a gente imagina que é noite, mas não dá para saber que horas são, né? Não dá para saber se ela acabou de terminar alguma coisa com alguém, se ela está indo embora com alguma outra pessoa, se ela está só indo embora de tudo e ela não quer ver ninguém, ela quer ficar sozinha. Então a gente completa, né, essas narrativas com as nossas próprias, né, perspectivas, experiências, com a nossa imaginação, com as nossas, né, experiências anteriores, mas assim, existe sempre essa ideia de uma história sendo contada, né, de uma narrativa da qual a gente pegou ali um pedacinho, e aí sempre tem também muito, apesar de serem paradas, tem muito movimento. O Renoir, por exemplo, aliás, também vou fazer um vídeo de top obras de Renoir. O Renoir era um artista que tinha muito movimento, quer dizer, usava muito movimento nas suas obras, mas elas eram sempre muito cheias de movimento. As do Hopper não, as do Hopper são paradas, mas tem também movimento narrativo, né, movimento assim, de história. Mais uma é a Room, em New York, 1932, na qual a gente, sem sequer ser convidado, a gente observa indivíduos que estão assim numa atmosfera meio preocupada, né? Você vê que eles estão mentalmente ocupados. Eles nem sabem que a gente está olhando, né? Então é uma observação unilateral. E o interesse do Hopper em luz não apenas não está interessado necessariamente em iluminar os seus rostos, né? Ou as suas expressões, ou saber quem é, mostrar a cara deles, mas em ajudar a iluminar a sua postura, o espaço entre, né, os seus dois corpos e também o contraste na cor entre as suas roupas. Uma outra seria a New York Movie, de 1939, uma das minhas favoritas pessoais, e lugares de convívio comum, né, espaços comuns, como eu já falei, trens, elevadores, halls, antessalas, salas de espera, portarias, corredores, né, são lugares de interesse para o Hopper. Caso seja a sua atenção, né, para a geometria, né, dos espaços, você tem aqui, né, a escada com as cortinas, daí você tem as poltronas redondas, você tem as luzes atrás da moça, tanto, né, as luzes ali mais para frente, as luminárias, né, maiores, tanto as sombras, como, ao mesmo tempo, a presença e a ausência de figuras humanas, a iluminação mais baixa, né, porque é um lugar que a gente percebe que é para estar à meia luz, sinalizam, ao mesmo tempo que reconhecem, né, a intenção do artista de usar esses lugares como um passo para o seu entendimento do mundo como um todo. Uma outra que merece destaque é a Office at Night, de 1940. E essa também é uma na qual a gente está observando pessoas que nem sabem que a gente está lá, né? Eles não reconhecem que estão sendo observados, né? Assim, a gente está ali, né, de observando pessoas que não têm consciência de estarem sendo observados. Também você tem uma luz lateral aí entrando pela janela. E uma outra coisa que também é bem característica do Hopper, que são o fato dele pintar pessoas comuns, né? Assim, ele pintar cenas do dia a dia e pessoas do dia a dia, pessoas normais vivendo as suas vidas, né? Então, os seus personagens não são heróis, não são figuras reconhecíveis, nem ele usava seus parentes, seus conhecidos, seus amigos, ninguém. Eram pessoas totalmente anônimas, né? De novo, com aquele sentimento, né, do anonimato, né, na multidão, do anonimato da metrópole. Ao mesmo tempo que, como eles não são ninguém, eles podem ser qualquer um, inclusive nós, o que ajuda a nós nos reconhecermos nessas figuras e a nós completarmos essa narrativa, né, como eu estava falando, porque são pessoas comuns, situações comuns, nas quais qualquer pessoa pode se identificar, se ver, se projetar naquela situação que aquelas pessoas ali estão vivendo. Né, no coração da metrópole, né, das grandes cidades, seja em frente de lojas, cafés, bares, cantinas, pequenos restaurantes, postos de gasolina,
o Hopper, mesmo no meio de todo esse movimento e de toda essa confusão da cidade, ele nos convida a contemplar. Mas ainda, nós deveríamos, mais do que contemplar, refletir, analisar, até que a gente entenda o que ele está querendo dizer. Em qualquer trabalho do Hopper, sombras, posturas, luz e arquitetura têm algo importante a dizer. Nada está ali por acaso. Uma outra seria a Gas, de 1940. E, ao contrário de muitos artistas, o Hopper não é particularmente apaixonado por grandes estruturas arquitetônicas ou sobre grandes paisagens. Ele prefere foco em casas menores, em restaurantes pequenos, em espaços assim mais corredores, né, salas de espera. Ele sempre lugares menores e não sejam lugares assim tão imponentes, que são os lugares do nosso dia a dia pelos quais a gente passa toda hora, cotidianamente, sem prestar atenção. A próxima, talvez a mais famosa de todas e a mais reproduzida, com certeza, a Nighthawks, de 1942. E transparência é uma especialidade do Hopper. Ele quer nos mostrar aquilo que não é dito, aquilo que não é explícito, e com isso ele nos dá o privilégio de decidir o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que janelas são sempre tão presentes no seu trabalho, e ele tem tanto foco em perspectiva e profundidade. E nessa sua grande obra-prima, e nesse que é o seu trabalho mais famoso, Nighthawks, isso é muito facilmente, né, observável. E essa obra aqui talvez seja a epítome, né, o ponto máximo do seu estilo, no qual o interior reflete sempre o exterior através de um brilhante uso de luz. Até mesmo os personagens que estão aqui não são muito detalhados, né? A sua composição, apesar de não serem tão detalhados, a composição não é tão simples quanto alguém pode imaginar, né? Não é tão simplista quanto a gente imagina quando a gente olha para a tela. Ele tem uma pintura muito precisa, então ele dá às suas figuras o mesmo escopo que a sua arquitetura, né? Geométrica, simples, sem muito detalhe, né? Sem exageros de detalhes, minimalistas e assim sem muitos exageros, né? A outra é uma que é completamente vazia, que é Rooms by the Sea, de 1951, e que, quando a gente olha para essa pintura aqui, a gente entende muito rápido por que o Hopper inspirou o mundo do cinema americano, né? Muito a grande geração dos anos 70, do Coppola, do Scorsese, né? O próprio Hitchcock, né? Que, como eu falei, o Bates Motel, ali, a Casa do Psicose, era baseada naquela primeira obra que eu falei. Mas por que tanto do grande cinema americano, e também a fotografia do século XXI, do século XX como um todo, se virou tanto para a obra do Hopper, né? E usa a luz, o recorte dos cantos, inclusive, né? E que nessa aqui especificamente cria, né, sempre essa sensação muito grande, né, de melancolia, né, de uma coisa meio desencantada. Os trabalhos do Hopper sempre foram e sempre serão, né, muito abertos à interpretação. Essa coisa, né, de completar uma narrativa que a gente vê ali. E cada trabalho cria sua própria atmosfera, e cada atmosfera revela um lado diferente, né, dos frustrados, perdidos, silenciados, e do lado não tão glamuroso, né, ou não tão vencedor, né, do sonho americano e da vida das grandes cidades. Esse foi um apanhadinho de algumas das obras principais do Hopper. Espero que vocês tenham gostado. Se tem outros artistas que vocês têm interesse em ver compilados de obras como esse aqui, escrevam aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem ver. Não deixem de dar o like e curtir o vídeo, né? E se inscrever no canal para me ajudar e ajudar o vídeo a chegar a outras pessoas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!